das 10 virgens. Bom, parábola significa comparação. De antemão, eu saúdo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Capítulo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas se acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as suas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que vos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo era azedo comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, então entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes da parábola das 10 virgens, sendo 5 insensatas e 5 prudentes, sendo que todas elas ainda virgem. No versículo 2 diz: 5 eram insensatas e 5 prudentes. Quer dizer, 5 insensatas eram aquelas desapercebidas. E as prudentes eram aquelas que estavam vigiando, que sempre tinham azeite em suas vasilhas. Mas, pelo o contexto aqui, diz que elas tinham azeite sim, mas não era suficiente para aquela ocasião, e vou distribuir para vocês, porque era necessário o azeite. O versículo 5 diz: demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Então, por que elas acabaram cochilando e dormindo? Naquela época, era de costume, eu acredito até hoje dos judeus. Quando havia um casamento, a cultura dos judeus era o noivo tardar. Era costume judaico, o noivo tardar, a noiva chegar primeiro. Aqui no Brasil, o noivo chega primeiro, e a noiva futura do seu noivo, que vai ser sua esposa, sempre chega atrasada. Mas só que o costume judaico era o noivo chegar, tardar um pouco, e a noiva já esperando. Pois bem, e por que a necessidade do azeite? O azeite servia para acender, alumiar as lamparinas à noite, porque era de costume judeus que o casamento era à noite, ao amanhecer. E ao amanhecer precisa de iluminação. Costume judaico era ao amanhecer do dia, ao anoitecer da noite, que o casamento era feito. E o noivo tardou. E diz aqui, demorando o noivo, todas elas, quer dizer, todas elas, tanto as insensatas como as prudentes, cochilaram, tosquenejaram, em outras escrituras diz, cochilando e dormindo. Mas, vejam bem, como eu falei, à meia-noite ouviu-se um grito. Era na hora que o noivo estava chegando e elas precisavam iluminar o caminho com as suas lamparinas, literalmente o azeite em suas lamparinas, para passar a escuridão até chegar a determinado lugar onde haveria o casamento. Já no versículo
10 diz, e tendo elas ido compraram. O 9, mas as prudentes disseram, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. O 8 diz, e as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Quer dizer, elas ainda tinham azeite, mas não era suficiente para chegar em um determinado lugar, naquele lugar tremendo, escuro, à meia-noite. Já estava ao amanhecer para o relógio judeu e o costume judaico. O casamento era assim à noite. Aqui era simplesmente uma parábola, uma comparação. Mas na época, no costume judaico, eles casavam à meia-noite em diante, ao amanhecer do dia. E elas precisavam de iluminação, precisavam para chegar naquele lugar onde haveria o casamento. Mas, e tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O 12 diz, mas ele respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, não vos conheço, portanto vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse último versículo já está falando da preparação do crente diante de Deus. Porque Jesus, ele não vem, a Bíblia não fala o dia, nem a hora, nem o momento que Jesus vem. Ele pode vir pela manhã, à tarde, à noite, ou quando muitos estão dormindo. Aqui eram 10 virgens, 5 insensatas, 5 eram prudentes. Vamos dizer que a igreja ela tem 500 membros, ou milhões de membros, 500 membros. 250 estão vigiando, estão preparados, e outros não estão vigiando, outros não estão buscando a Deus. Não quer dizer que você vai ficar a noite toda orando, não quer dizer que você vai ficar a noite toda jejuando, não quer dizer que você a noite toda vai ficar fazendo o propósito. Não, não tem necessidade disso. É preciso orar, até quando você for dormir, você tem que estar preparado para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão na igreja, recebe, ouve a palavra, mas quando chega lá fora, Satanás vem e rouba a palavra da mente da pessoa. Então são pessoas que não vigiam, pessoas que não buscam a Deus, pessoas que não estão preparadas. Enquanto isso, outros pegam a palavra e guardam no seu coração e vigiam. Quer dizer, 500 membros tem uma igreja, 250 estão preparados para subir e 250 não estão. São aquelas pessoas que não se preocupam com a sua vida espiritual. Anda de qualquer maneira no mundo. Na igreja é um testemunho, lá fora é outro. Na igreja é um testemunho, mas no seu trabalho é uma negação. Na igreja é uma coisa, é um santo, mas quando chega na faculdade, na escola, no trabalho, já se transforma em uma outra pessoa. Essas pessoas são essas insensatas que a palavra de Deus diz. Essas pessoas são aquelas que têm azeite, mas não têm um azeite suficiente para vencer esses desafios que o mundo traz para nós. São pessoas que fazem o que quer. Essas pessoas insensatas são aquelas que dizem, igual a crente Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e eu serei assim para sempre. Crente Gabriela, esse senhor, crente que faz o que quer, quem manda na minha vida sou eu. E Jesus não manda na sua vida? E Jesus não manda no seu ser? Não foi ele que te criou, nem ele que te orienta? Esse tipo de pessoas na igreja são pessoas insensatas, pessoas que ficam com picuinha na igreja, pessoas que ficam procurando confusão dentro da igreja. São pessoas insensatas, pessoas que dizem até mesmo, não irmão, isso aí não tem nada a ver, eu posso ficar assim na rua, eu posso ficar de qualquer jeito. São pessoas que não vigiam, pessoas insensatas. E no dia do Senhor, elas irão dizer, Senhor, abre-nos a porta. Eu só direi, apartai-vos. O Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E para a sua tese, a sua defesa, vão dizer, mas Senhor, eu profetizei em seu nome, eu falei língua estranha, eu expulsei demônio. Irmãos e irmãs, nada disso adianta.
se você não está na presença de Deus e está preparado. Isso é importante, sim, senhor. Buscar a presença de Deus é importante. Expulsar demônio, isso é muito bom. Quando a pessoa está cheia de Deus, expulsar demônio, curar enfermos, isso é muito bom. Mas nada adianta essa pessoa não estiver preparado no dia do arrebatamento para receber o seu noivo. A igreja é a noiva e Jesus é o esposo. Glória a Deus. Estejam preparados. Faça com que as suas lamparinas, o seu ser, a sua vida se encha desse azeite espiritual, desse azeite magnífico, desse azeite que simboliza o Espírito Santo na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração. Quem tem esse azeite está preparado para a vinda do seu Jesus. Não procura fazer picuinha dentro da igreja, não procura fazer contendas dentro da igreja, não procura fazer confusão na igreja. É obediente ao seu ministério, é obediente à palavra de Deus, aquele que tem um azeite do Espírito Santo, simboliza a presença do Espírito Santo, a presença de Deus em nossa vida. Que o Senhor vos abençoe e estejam preparados para que quando o Senhor vier, Ele arrebatar a sua igreja, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. O Senhor só vai o arrebatamento acontecer para aqueles que estiverem realmente preparadas, não estiverem desapercebida com esse mundo tenebroso. Glória a Deus. Mas o Senhor vos abençoe. A Bíblia diz que não tem sabedoria, peça a Deus. Não sei se eu fui muito explicativo, distinguir bem este versículo para vós outros, mas que Deus os abençoe. Peça sabedoria a Deus. Leia a palavra do Senhor. Aqui está a parábola das 10 virgens. 5 eram insensatas, quer dizer, não prudentes, não vigiavam, e 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. Embora todas virgens, mas dentre essas virgens, 5 não vigiavam e a outra já era prudentes, esperando o seu noivo, esperando o seu futuro esposo. A mesma coisa, a igreja está esperando o seu futuro esposo chegar, que é a igreja noiva e Jesus o esposo da igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome. E esse casamento só vai acontecer se os crentes, se nós estivermos realmente preparados para receber e aceitar Jesus como nosso Salvador. Você que ainda não fez essa aliança, esse pacto com o Senhor Jesus, quer fazer parte desse casamento, aceite a Jesus como Salvador, busque o Senhor e seja um crente prudente. Que o Senhor vos abençoe. Eu agradeço pela atenção de vós outros, em nome do Senhor Jesus.